E mais um pré-candidato à Prefeitura de Joinville se apresenta à disputa eleitoral para 2024. Agora é o ex-deputado federal e ex-vice-prefeito Rodrigo Coelho, do Podemos. Rodrigo, bom dia, bem-vindo. Obrigado pela presença, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando. Bom dia, Diego, né? Os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Muito bem. É inevitável, né, na pauta, né, as eleições do ano que vem, e seu nome agora surge como pré-candidato, mas até para o ouvinte entender neste momento, quando a gente fala em partido, fala em Podemos, qual é o perfil do partido neste momento, hein? É direita, esquerda, centro-direita, qual é? Para frente. O Podemos é um partido para frente. Até agradecer a presença do vereador Brandel Júnior aqui presente, faz um belíssimo trabalho lá na Câmara de Vereadores. O Fernando falou que tive a chance de ser vice-prefeito e deputado, mas eu gosto muito de destacar que eu fui vereador também por 2 anos, né? E a experiência de estar como vereador e de estar presente, né, junto à comunidade, que é o canal mais próximo que a população muitas vezes tem para suas demandas, né? Tá aqui também o presidente do partido, o André Ramos, que conduz o partido também muito bem. O Podemos hoje é o partido que mais cresce no Brasil. Ele incorporou o PSC, chegou a próximo de 800 mil filiados no Brasil, está entre os 6 maiores partidos. Ele, por exemplo, tem mais deputados federais hoje que o PSDB, tem mais deputados federais hoje que o PSB, que eram partidos, né, relativamente fortes. É um partido que tem vários senadores também, e que é muito bem conduzido no estado pelo deputado Camilo Martins. Tem 3 deputados, Paulinha e Lucas Neves também, colega de vocês de imprensa lá de Lages. Tem o prefeito Maia de Blumenau, que faz um fantástico trabalho lá em Blumenau, o prefeito Emerson de Mafra, além de outras cidades no estado. Então é um partido que, até porque a gente, né, agora é um pouco fora da política, a gente às vezes observa coisas que talvez no dia a dia a gente não presta atenção, que acaba entrando naquele furacão das discussões diárias, das atividades parlamentares, né? A gente observa que a população, em especial depois da eleição que passou no ano passado, que foi muito acirrada, né? A população cansou desse extremismo, sabe? Dessa discussão, né? Ou você é petista ou você é bolsonarista. Não, há um grande espaço dentro disso tudo, sabe? Né? A maior parte das pessoas, né, inclusive de Joinville, tem um perfil mais moderado, né, um perfil do diálogo, né, não de ficar apontando o dedo ou ficar criando desavenças familiares ou ficar se ofendendo muitas vezes, né? E foi o que a gente observou na eleição do ano passado. E outra, passou a eleição, né, o saudoso senador Zico falava muito bem isso, enrolam-se as bandeiras partidárias. Nossa bandeira é Joinville, no nosso caso, Santa Catarina e o Brasil. Você tem que seguir em frente. Todos sabem, né, 4 anos de mandato, eu apoiei o presidente Bolsonaro, né, fiz campanha para ele, não foi eleito, infelizmente. Não se foi provado nada de alteração nas urnas, que se falava tanto. E assumiu o presidente Lula, né? Ele é o presidente, querendo ou não, é o resultado das eleições, assim como o PL elegeu vários deputados, elegeu o senador, hoje o governador Jorginho Melo também faz um belíssimo trabalho, o senador Jorge Seif, tem que citar o resultado das urnas e com isso jogar as peças do jogo, né, para poder trazer ainda mais recursos para Joinville. Porque o grande problema de 2022 não foi nem a eleição de fulano ou ciclano, foi a não eleição de deputados, né, em especial federal, numa cidade que tem 400 mil eleitores, na região chega a mais de 700 mil, contando Araquari, Barra do Sul, né, Garuva, Tapoá, mas que tem hoje apenas um deputado federal eleito aqui, e que nem foi eleito pela cidade, né, pela região, foi com mais votos fora. Isso representa no mínimo, né, 100 milhões de emendas a menos que o deputado traz por ano, né, para a região. Então, com 4 deputados seriam 400 milhões de reais. O eleitor votou errado, então? Sim, eu sempre respeito, né, o resultado das urnas, né, o recado que o eleitor dá. Eu sempre fui muito ciente, consciente, tranquilo com relação a isso, né, mas muitas vezes a gente envolvido na rede social, no WhatsApp, se informando a população em modo geral, uma campanha muito atípica, e com a presença do ex-presidente Bolsonaro num dia anterior em Joinville, que parou a cidade, obviamente que a onda 22 em nossa cidade foi muito maior
do que em outros locais, né? Por exemplo, minha amiga, a deputada Carol Detone, de Chapecó, ela fez 10 mil votos em Joinville, né? A deputada Júlia de Criciúma, competente, fez 7 mil votos em Joinville, né? Ana Campanholo, né, fez 20 mil em Joinville, um negócio que talvez inexplicável assim, né? Não fosse essa onda ou a presença do presidente aqui. E no meu caso, por exemplo, eu fui mais votado em Joinville para deputado federal. Fiz 35 mil votos aqui, 22 fora, 57, mais votado do partido, mais votado que deputado que foi eleito, inclusive. Só que, devido ao cálculo eleitoral, o quociente não obtive, o partido não obteve os 200 mil votos, faltaram 6 mil votos, vê só. Faltaram 6 mil votos para o partido fazer a legenda. Então, talvez um pouquinho de voto a menos para os candidatos de fora. E agora faz falta, inclusive, para o prefeito poder dialogar, né, em Florianópolis ou em Brasília, né, na busca ou no destravamento de muitos projetos que o Joinville tem lá protocolado. Isso a gente vê a importância, né? Por exemplo, o AutoCardef está em obras. Só começou ela por obra, por indicação de emendas parlamentares, que foram nossas, de 8 milhões de reais, até sexta agora, ou no máximo até segundo, dia 11, vão ser depositados mais 16 milhões de reais em emendas que indicamos para Joinville. Para a saúde vão ser praticamente 10 milhões de reais para 8 BS da cidade, né? Para a Estrada Aratá, que está lá em obra também, outra obra importantíssima, tem o Centro de Eventos da Igreja Assembleia de Deus, tem lá o CT do GEC, tem a recreativa da PM, vai aliviar o trânsito do Morro do Meio, lá da Vila Nova, com a rodovia do Arroz, está em obra por emendas parlamentares. Então, enquanto não é aprovada a reforma das reformas, que é a reforma do Pacto Federativo, enquanto não é aprovada, né, deixar na cidade o dinheiro, e Joinville é uma das cidades que mais arrecada no Brasil, nós temos que jogar com a regra do jogo, que é o quê? As emendas parlamentares, né, e o trânsito junto aos ministérios que, se o prefeito não gosta ou não quer conversar com o presidente Lula, ninguém, né, é obrigado a fazer isso, mas não pode ficar falando mal. Mas tem o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é uma pessoa muito mais acessível, é uma pessoa que, né, até onde eu sei, não tem nada que o desabone, tem uma vida regressa, até como cristão, como pessoa correta, foi governador várias vezes de São Paulo e nada de condenação, e é uma pessoa muito mais aberta, muito mais do perfil da gente, que pode abrir as portas em vários locais, por exemplo, em financiamentos externos. Joinville tem previsto aí, para o ano que vem, uma arrecadação de 5 bilhões de reais. Apenas 10% disso Joinville contrai em financiamento, quando pode contratar até 120%. Então, Joinville tem 40% de tratamento de esgoto. Né? Quando se fala em pandemia Covid, você não pode ter uma cidade que o básico, que é o saneamento básico, o tratamento de esgotos, seja 40%. Nesses últimos 3 anos, por exemplo, evoluiu 1, 2 ou 3%. E a companhia Joinville, se for pesquisar aí, talvez seja uma das empresas mais mal vistas da cidade pelo estrago que ela faz em abrir e fechar buracos constantes, né, e que não dá o tratamento de esgoto adequado. A cidade, além de tecnologias hoje em dia possíveis serem feitas de tratar esgoto em locais mais distantes da estação de tratamento, que próprias empresas locais aqui têm essa tecnologia. Rodrigo, agora falando especificamente da eleição para o ano que vem, né? O senhor comentou ali na questão de uma disputa acirrada, também na questão da polarização, e é justamente isso que eu lhe pergunto, né? O senhor acredita numa polarização entre as duas candidaturas mais distintas, né? Sendo, por exemplo, o atual prefeito, Adriano Silva, e o adversário, uma outra vaga em aberto, quem poderia ser, ou enfim, o perfil, né, para a eleição do ano que vem? Como é que o senhor acompanha? Muito me estranhou, Fernando, o prefeito antecipar as eleições. Porque hoje a regra eleitoral diz o quê? Que é 6 meses antes da eleição o prazo para se filiar. Então, até abril. Quando era antigamente 1 ano antes, tudo bem que nesse momento, nesse período, se fizessem as mudanças partidárias e mais ou menos tivesse as regras do jogo postas, né? Mas quando o prefeito se alia ao partido do seu maior adversário, né, 1 ano antes da eleição, e esse mesmo partido é o maior adversário, né, o pré-candidato deles a governador pelo menos em 2026, ao governador Jorginho Melo, meio que você fecha as portas no governo do estado.
Obviamente que, né, o governador Jorginho não nasceu ontem, né, e sabe que Adriano se reelegendo é um pré-candidato em 2026, no mínimo a Senado. Né, pode ser governador, tendo a questão eleitoral nacional colocada também com Zema e assim por diante. Ele não vai, né, fortalecer com recurso uma cidade que tem um potencial adversário. Então ele que antecipou as eleições. E mostra também que não está tão bem assim como dizem, né, os comissionados ou o pessoal da prefeitura, com mais de 90% de aprovação. Isso não existe. Nem Luiz Henrique no seu auge conseguiu essa aprovação. Porque senão não precisava fazer coligação já antes. E eu sempre fui uma pessoa que me conhece, sabe disso, do diálogo. Eu nunca fui de ficar criticando, de fazer campanhas falando mal dos outros. Eu não vou polarizar, né, eleição com ninguém. Certamente hoje... E engraçado até, porque você observa pela Câmara de Vereadores, o vereador Brandel pode confirmar isso, o maior opositor hoje ao prefeito Adriano é o PL, né, pelo próprio comportamento aguerrido dos seus vereadores. Não é o PT, né, que seria o maior adversário, né, da direita é a esquerda, mas o PL e o Novo ambos se consideram de direita. Então o maior adversário hoje do Adriano, talvez se polarize, seja o próprio Sargento Lima, que é pré-candidato pelo PL. Então, a proposta nossa, que antes de longe de ser um projeto pessoal, é um projeto primeiro do partido. Né? Segundo, várias pessoas que veem que Joinville pode mais. Joinville, igual eu sempre gosto de comparar, Joinville é uma Ferrari. É uma Ferrari, só que está na segunda marcha. Às vezes engata a terceira, não está usando todo o seu potencial, né, de uma cidade com protagonismo que tinha antigamente, uma cidade que não pode ser campeã nacional em mortes de dengue, uma cidade que não pode trocar 3 vezes secretário de saúde, mostra que algo está errado. No esporte, né, o Fernando aqui é do esporte, já está no 4º secretário de esporte, né, e não sei se vai ficar porque não tem o perfil adequado, né, quando o Joinville sempre foi muito forte no esporte amador, um tratamento ao jovem. Esporte é saúde, é prevenção. Ao idoso, a população envelheceu, não está sendo falado nada sobre o idoso, né? ChatGPT foi lançado há 1 ano, não se fala em Joinville e em inteligência artificial, não se fala em 5G público, em Wi-Fi público. Tive agora em Barcelona, me lamentou que eu era a única pessoa de Joinville lá. O maior congresso mundial de cidades inteligentes do mundo. O maior congresso mundial acontece há mais de 10 anos. Tinha o Jean Vogel, que é um grande amigo, trabalha hoje na Câmara da Fiesp, de Smart Cities, esteve lá presente também. E Curitiba ganhou um prêmio, inclusive, com várias iniciativas pioneiras. Mas não tinha ninguém de Joinville lá discutindo esses assuntos. Hoje a gente não compete mais com Curitiba, Londrina, Maringá, Itajaí, São José, Florianópolis ou Jaraguá. Hoje a competição é mundial. O jovem hoje, a educação, tem que estar preparado para o mundo. Hoje as empresas, elas quando elas procuram um local seguro. Quando a BMW veio para cá, por exemplo, uma das exigências dela é que tivesse escola bilíngue. E não tinha escola bilíngue. A Sociesc foi lá, criou a escola bilíngue e trouxe os seus executivos para cá. Está aqui a BMW, né, em Araquari. E hoje várias dessas empresas procuram locais, né, como esse. Então, você vê uma cidade com 50% de tratamento de esgoto, uma cidade com 50% de ruas de barro, uma cidade campeã nacional de dengue. Então você vê que tem, né, muitos desafios pela frente. Então, como eu falei, Joinville é uma Ferrari, mas está na segunda marcha. Nós temos que engatar a terceira, a quarta, a quinta e voar. Joinville tem que voar, né? E o prefeito não pode ficar no varejo, trancado na prefeitura, né, ou na rede social, preocupado com canteiros de rua ou mesmo com buracos a serem tampados, né? O prefeito tem que estar semanalmente em Florianópolis, em Brasília, em conexão, em contato, e as agências, o KfW, o banco alemão, por exemplo, ele financiou o transporte coletivo de Curitiba, que foi uma das cidades premiadas lá em Barcelona. Como Curitiba não é exemplo já para nós há muito tempo, né? Com Jaime Lerner, com vários prefeitos que teve. Curitiba planta 100 mil árvores por ano, por exemplo, né? Tem 50 parques na região central da cidade. Esse calor, por exemplo, você vai na Rua do Lazer, o que tem de lazer lá? Não tem nenhum banco para sentar, né? Não
não tem um escorregadorzinho lá para as crianças, não tem um balanço lá, né? É complicado. Mas no Parque da Cidade é concreto, simplesmente, né? Nesse verão é até difícil de ficar lá, não tem árvore. Então você tem que pensar, né? Quando se fala de cidade inteligente, não se pode pensar em você não captar água da chuva e não fazer captação de energia solar. E o que fez o poder público como grande maestro disso tudo para fomentar e facilitar, né, as iniciativas de empresas. O que eu vi foram iniciativas belíssimas, né, privadas, como é o caso da Cidade das Águas, do grupo Hans, do grupo Tigre, né, como é o caso aqui da Escola Senai, que vai acontecer aqui no antigo Moinho. Iniciativas privadas, mas do poder local, muitas das coisas que estão saindo foi o que foi deixado pela gestão anterior praticamente na marca do pênalti. E agora estão aos poucos, né, sendo tirados do papel. Ô, Rodrigo, para a gente falar ainda um pouquinho mais sobre política e já mirando, né, o ano que vem, enfim, o Podemos pode ter aí uma dobradinha com uma outra sigla para concorrer às eleições municipais de 2024? A gente está conversando, né, com vários partidos que nos procuram também, a gente procura. Política não se faz sozinho. Eu também aprendi nesses 10 anos de vida pública que política é diálogo, né, e não se faz sozinho. Talvez no primeiro turno não estejamos juntos, mas no segundo turno provavelmente, para poder governar a cidade com maior tranquilidade, porque quando você ganha a cidade, você ganha uma eleição, você governa para todos. E esse é o grande desafio. Você fazer uma cidade para todos e para toda a cidade. Não se pode fazer uma cidade para o centro. Mas tem algum partido que o Podemos está namorando nesse momento? Não tem nenhum especial, tá? Não tem nenhuma, não sei, uma noiva assim que a gente tá, né? Não tem nenhum especial, mas a gente conversa com vários partidos, né? E esses partidos até pediram para que não desse publicidade a isso, para evitar qualquer tipo de retaliações ou conversas. E, partidos, infelizmente, no Brasil, que são mais de 30, né? A maior parte deles em Joinville são comissões provisórias. E o que acontece? Chega na hora da eleição, e eu estava lá em Brasília, né, na última eleição, os dirigentes partidários dividem, né, o país e vão fazer intervenções em locais, né, onde os partidos não têm candidaturas, por exemplo. Não, você vai apoiar aqui o MDB aqui porque lá em tal cidade parecida com o tamanho dessa vai apoiar o PP. Né? Então tem essas, sabe, tem essas conjunturas aí que são possíveis de serem feitas. Então, né, por isso que eu falei que eu acho que foi precipitado antecipar a eleição, né, um ano antes, assim. Se for perguntar para as pessoas aí, poucas sabem que tem eleição ano que vem, né, e muito menos as pessoas estão preocupadas, né, e as pessoas estão preocupadas em agora, final do ano, né, em pagar suas contas. O ano foi desafiador, não foi um ano assim. O Brasil é um país maravilhoso que, pelas próprias pernas, né, tem tudo para ser um país de primeiro mundo, mas algumas atitudes que foram tomadas realmente deixam, né, a população e os empresários muitas vezes segurando investimentos que podiam ser feitos, né? Então não foi um ano maravilhoso. Então as pessoas estão preocupadas e ninguém fala em eleição. A gente que fala em eleição porque a gente está no meio político. E o Brasil tem esse problema, né, que a cada 2 anos é eleição. Muito bem. Rodrigo Coelho, pré-candidato à Prefeitura Municipal de Joinville para o ano que vem, ex-deputado federal, ex-vice-prefeito. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, Rodrigo. Eu agradeço. Obrigado, Fernando, obrigado, Marco, obrigado, né, o Diego, as meninas aqui todas da Jovem Pan aqui, o vereador Brandel Júnior, o presidente André também, aos ouvintes. Então, se a gente não se vê mais, um Feliz Natal a todos vocês, né, aos ouvintes. Parabéns pelo programa, né, enquanto tem a chance de escutar e veja a qualidade do trabalho que, né, toda a equipe de jornalistas aqui da Jovem Pan faz.